Olá, uma boa noite para você que acompanha a programação da TV Primavera. O último Informe Região de 2015 irá abordar os principais fatos de Criciúma e sul de Santa Catarina, registrados por nossa equipe de reportagem. Um ano que foi marcado por disputas no esporte e na política, que registrou situações que preocupam autoridades e a população em geral. Greves, ações da polícia, saúde e segurança pública, o entra e sai de prefeito e a disputa política entre Márcio Búrigo e Clésio Salvaro. O ano frustrante do Tigre, a campanha mediana na Série B, a renúncia do presidente Antenor Angeloni e a posse de Jaime da Alfarra, o evangelismo sendo praticado. A partir de agora, você acompanha a retrospectiva 2015. O ano de 2015 só estava começando, mas o troca-troca de prefeitos registrada já no primeiro mês do ano dava amostras de como seria movimentada a editoria de política na nossa cidade. A política rendeu nesta temporada. Criciúma assistiu durante o ano de 2015 uma das maiores crises políticas que a cidade vivenciou. Logo no primeiro mês do ano, uma decisão da Justiça caiu como uma bomba. Clésio Salvaro, impedido de assumir o passo por estar enquadrado na lei da ficha limpa, volta a ser o chefe do executivo criciumense através de uma liminar. Em casa, o político tucano recebeu a imprensa e falou como o novo prefeito da cidade. Porque talvez esse seja não o dia mais feliz da minha vida, mas um daqueles dias que eu posso considerar um dos dias mais felizes da minha vida. O prefeito destituído Márcio Búrigo convocou a imprensa para uma entrevista coletiva na sede da Associação Comercial e Industrial de Criciúma. No encontro, todos os secretários do Paço apoiavam o progressista. Porque é um caso inusitado e inédito. E eu, confiante na justiça brasileira, estou muito certo, muito convicto de que eu retornarei a ser prefeito dessa cidade. Na Câmara de Vereadores, Clésio Salvaro foi empossado como prefeito da cidade. O plenário estava lotado e o discurso de Salvaro foi eloquente. Porque aqui nesta cidade, este povo que elegeu o prefeito quer que este prefeito faça da máquina pública um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Mas a instabilidade política não terminou aí. 40 dias após assumir a prefeitura de Criciúma, uma nova liminar emitida pelo ministro Luiz Fux concedia a Márcio Búrigo o direito de retomar ao Paço Municipal. Uma tremenda confusão. Esse processo ele não poderia, em tese, ter sido prematuramente julgado sem que aquele outro recurso, fosse apreciado pelo Supremo. Então isso é que nos deixou surpresos, esse julgamento prematuro, e é através de uma decisão monocrática, isso é que realmente nos deixou surpresos. Enquanto a dança das cadeiras na prefeitura era uma realidade, a cidade tentava retomar a rotina normal. Os vereadores ganharam espaço considerável em nossa programação. Lutas conhecidas eram debatidas diariamente na TV Primavera. A estadualização da rodovia Governador Jorge Lacerda era uma delas. Já foi aprovado no Conselho da Infra a estadualização e, segundo a informação do presidente agora atual, do Vanderlei, essa estadualização já está na administração central do governo do estado, esperando então que o decreto do governador para que seja revitalizado. A estação de tratamento de esgoto da Santa Luzia também ganhou espaço generoso em nosso jornalismo. O pleito da comunidade continua sendo o mesmo, o forte odor exalado no local. Em conversas com o presidente da Casan, o Galina, ele prometeu que até esse final de ano faria a abertura da concorrência pública e nos passou que a concorrência pública número 57 de 2015 para ampliação e reforma daquela estação de tratamento de esgoto. Ainda no parlamento, um projeto interessante. Uma eleição diferenciada elegia pela primeira vez na cidade os vereadores mirins. Estudantes de Criciúma ganhavam a chance de conhecer um pouco mais da política e de também representar suas comunidades. Um projeto que ele vai eleger 17 vereadores mirins, serão sessões plenárias similares aos vereadores
e eles vão poder fazer indicações e requerimentos. E o público-alvo desse projeto é toda a rede fundamental do 5º ao 8º ano, mas os alunos que podem participar do processo eleitoral, eles vão ter de 8 a 15 anos. E olha que o discurso da garotada mais parecia de gente grande. Essa é a prova de que fizemos um requerimento, fomos visitar as escolas e com certeza vai haver mudança. Durante o ano, várias sessões da Câmara Mirim foram realizadas, algumas bem acaloradas, como a que contou com a presença da secretária de Educação do município, a professora Rose Renaud. Nós decidimos então fazer um planejamento e hoje metade das escolas, um pouquinho menos da metade das escolas, estão preparando o lanche na escola e o restante está sendo feito então na Central de Merendas. Mas de todos os eventos da política, nenhum chamou mais atenção do que o incêndio registrado na sede da Prefeitura. No dia 27 de maio, o prédio do Paço Municipal Marcos Rovares foi bastante avariado pelas chamas. O prefeito Márcio Búrigo, que estava em viagem, viu o tamanho da destruição no dia seguinte. Porém, o discurso foi de otimismo. Não consigo dimensionar o volume de recursos necessários para que a gente coloque a prefeitura exatamente como ela estava no dia em que ela pegou fogo. E mais, nós vamos fazer desta situação uma verdadeira reforma de todo o prédio. Nós vamos fazer uma readequação de toda a nossa rede elétrica do Paço Municipal. Mas o pior estava por vir. 2 semanas depois, um novo incêndio foi registrado no local. Esse de proporções gigantescas. As chamas consumiam a sede da prefeitura da cidade. Márcio Búrigo parecia não acreditar no que via. Atingiu o gabinete do prefeito e a sua lateralidade, atingiu toda a cozinha do Paço, que atendia os gabinetes, o ar-condicionado central, na sequência toda a Secretaria de Comunicação, o 156 da Prefeitura. A coincidência é de que essas duas intercorrências de incêndio aconteceram exatamente nos 2 lugares que mais aglomeram papéis dentro da prefeitura. A polícia entrou em cena e as investigações foram concluídas. E ao contrário do que muita gente pensava, os incêndios não foram criminosos. Houve algum equívoco nessa instalação elétrica ou dos equipamentos ou da fiação, só que pela grandiosidade do incêndio, pela destruição total daquele compartimento, não se dá para, com certeza, apontar como culpado alguém da prefeitura ou a empresa de informática que, por algum motivo, deixou os equipamentos desregulados. Para se adequar à nova realidade, o governo passou a funcionar em um prédio localizado na região do bairro Próspera. Os atendimentos foram divididos na edificação e no centro de eventos José e Jair Conte. Um trabalho de todos os funcionários públicos, de toda a nossa equipe que se esmerou, trabalhamos sábado, domingo, não paramos um minuto sequer para o mais rápido possível trazer a prefeitura para cá e atender o cidadão. O governo de Criciúma também sofreu com a crise econômica vivenciada pelo país. Para se adequar à realidade, uma série de medidas foram adotadas pelo prefeito Márcio Búrigo. Além de todos os negativos que nós tivemos aqui, nós tivemos um custeio da máquina subindo em algo em torno de 15% a 16%. Então, resumindo rapidamente, nós tivemos uma perda muito grande de arrecadação do governo do município e tivemos um incremento na sua despesa, no seu custeio no mês a mês. Se o mundo político foi conturbado para Criciúma, a segurança pública, sem sombra de dúvidas, foi um tema que preocupou e muito a comunidade sul-catarinense. 2015 bateu todos os recordes negativos. Criciúma registrou o maior número de homicídios de sua história. A criminalidade deu mostras de sua força e organização. Um confronto de dias entre polícia e criminosos marcou a memória do criciumense. A segurança pública foi tema constante de reportagens no Informe Região de 2015. A região carbonífera nunca sofreu tanto com a criminalidade que a cada dia parece ganhar força. Assaltos, homicídios, furtos, roubos, invasões de residências e empresas, caixas eletrônicos detonados por explosivos. Uma das situações que mais preocupou a sociedade foi o confronto entre policiais e criminosos na região do bairro Boa Vista. Foram dias de intensas ações, cenas que não estávamos acostumados a ver por aqui.
ônibus acabaram sendo incendiados, 2 deles. E a partir daí, a Polícia Civil e a Polícia Militar, na própria noite e madrugada de sexta-feira, fizeram uma investigação e a Polícia Civil acabou coordenando essa investigação e representamos ao Poder Judiciário pela decretação de 2 buscas e apreensão e outras medidas cautelares lá no bairro. A violência contra as mulheres foi marcante. Crimes bárbaros ceifaram as vidas de jovens em toda a região. Em Tubarão, Mariana Correia Matei, de 15 anos, foi encontrada morta no interior da cidade. O autor do crime foi um rapaz de 20 anos. O acusado estava em Lages e se preparava para fugir para o Paraguai. E nós novamente fomos até ele, pedimos que ele apresentasse o carro, começamos a perceber um certo nervosismo, uma certa situação estranha em si. Fomos até o local onde aconteceu, infelizmente, esse ato fúnebre. E no caminho já ele começou realmente a mostrar uma situação até de arrependimento em si, após ser muito questionado. Em Içara, Vivian Laís Felipe, de 17 anos, foi estuprada e morta em um terreno baldio no bairro Jardim Silvana, a poucos metros de onde morava com os pais. A polícia trabalhou rápido e prendeu o autor do crime, um jovem que teria trabalhado como servente de pedreiro na residência da vítima. Ele vai ser responsabilizado por homicídio e depois por estupro, porque de acordo com o laudo cadavérico, a Vivian ela foi estuprada e depois ela foi morta, o autor poder não ser reconhecido pela vítima. Passeatas foram organizadas pelos familiares e amigos de Vivian. Os pais da jovem clamavam por justiça. Não é ódio, é a dor, tá? Porque eu não consigo dormir, eu tomo 3, 4, 6 comprimidos para dormir, eu não consigo dormir. Aí vocês vêm me falar as pessoas vêm me falar em direitos humanos? Que direitos humanos são esses, gente? Após uma tentativa de assalto, Mirela Perucchi, de 35 anos, acabou perdendo a vida. A vítima dirigia seu automóvel na companhia do marido quando foi abordada por criminosos, um deles menor de idade. A médica ainda foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento na cabeça ocasionado por um disparo de arma de fogo. Os familiares estavam indignados. E justiça está feita, né? Agora, evidentemente, que a justiça vai tratar desse animal, né? Já tinha um animalzinho de menor preso e agora tem um animalão, né, que está preso. E nós estamos aqui, em nome da família, realmente agradecendo, tanto a Polícia Civil como a Militar, por todo esse esforço que eles têm feito e elucidado mais esse fato. Nosso muito obrigado. Na ocasião, uma manifestação ocorreu no centro da cidade. Os pais e o marido de Mirela, o agora viúvo Jaime Lim, pediam por justiça e melhorias na segurança pública. A palavra dispensadora é acreditar em Deus, que a Mirela está num bom lugar e o apoio desses amigos todos aqui, a imprensa, nos dando apoio, e nós vamos continuar pedindo orações. Quando perguntam para a gente ou para mim que mensagens a gente poderia dizer para outras ou futuras vítimas que isso venha acontecer, a única mensagem que existe nessa situação é que isso não deve acontecer de novo. Não existe uma mensagem de conforto, porque nada conforta, nada ampara e nada tranquiliza. Jaime Lim aceitou o convite de nossa produção e falou sobre o tema no programa Sala de Entrevistas. O médico reforçava o apelo para que os governantes investissem em segurança. A bandeira para que outras pessoas não sejam novas vítimas dos criminosos. A gente sempre tenta parabenizar o trabalho da polícia. Eu acho que eles têm um trabalho exemplar, um trabalho de sacrifício, um trabalho que não é reconhecido muitas vezes. E o trabalho que eles fizeram foi excepcional no sentido de terem conseguido apreender os suspeitos. Justiça, bom, justo seria ter a Mirela de volta, né? Não existe outra justiça que possa ser dita. O que é justo, o que seria justo e o que é justo seria ter a Mirela de volta. De modo que agora nos resta esperar a condenação, ou que eles sejam punidos e tudo mais, né? Em Estação Cocal, outro bárbaro crime. Caroline Slatia, de apenas 18 anos, foi morta em casa com 37 facadas. A vítima estava dormindo quando o autor do crime invadiu a residência e a matou de forma brutal. Existe a suspeita que a vítima ainda tenha sido estuprada. O responsável foi o próprio vizinho de Caroline, que confessou o crime algumas semanas mais tarde. Ele acaba indo para a casa da irmã dele. A irmã dele mora perto ali da casa dele, da Estação Cocal, e lá ele chegou de noite e disse assim para a irmã:
aquele crime lá, aquele estupro lá, foi eu que cometi. Poxa, a irmã dele ficou sem chão, e naquela noite de sexta-feira ela ficou sem saber o que fazer. No sábado de manhã, ela pegou o telefone dele e acabou ligando para alguns amigos, dizendo de que o irmão dela, o Jean, teria sido o autor do crime bárbaro ali que tinha ocorrido. Recomendaram ela, liga para a polícia, pega o telefone, liga para a polícia e entrega ele para a polícia. Ela fez isso, ela ligou para a polícia militar esteve na casa dele e depois a polícia militar conduziu ele até a delegacia de Uruçanga. Em meio a todas essas ações, uma troca no comando do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma. O experiente Tenente-Coronel Márcio Cabral estava cedendo seu lugar ao agora Tenente-Coronel Evandro Fraga. Cabral estaria indo para a reserva da PM, enquanto Fraga assumiu o comando da corporação. E boa parte da minha carreira ela foi desenvolvida em Criciúma, então é uma satisfação pessoal. Também coroar o comando do Coronel Cabral, tendo essa possibilidade de o sucedê-lo. Em outubro, um grave acidente por pouco não se transformou em uma grande tragédia. Um micro-ônibus que levava idosos para uma confraternização em Balneário Rincão se chocou contra uma carreta carregada de carvão. O acidente ocorreu no viaduto da Via Rápida, na SC 445 em Içara. A falta da placa de sinalização confundiu o motorista do coletivo, que acabou invadindo a preferencial. Ele entrou aqui e ia passar direto aqui por baixo, né? Só deu para fechar os olhos e não deu para ver mais nada, né? Eu juntei aqui, não vi mais nada, estou aqui. Teria que parar ali no meio para cruzar, né? Eu passo aqui todo dia, sempre a gente acaba passando reto aqui, né? Não tem como aliviar. A gente passa um pouco devagar, mas o caminhão carregado com 28 toneladas, tu tem que ter um certo limite para parar, né? Existia uma placa de pare, já caiu por causa de um outro acidente, isso já faz 4, 5 meses. E volta e meia acontece acidente nessa localidade por causa disso. O pessoal não sabe que tem que parar, aqui é preferencial, passa direto. E volta e meia tem acidente aqui. Eu moro aqui no Marili, no bairro ao lado aqui, cruzo direto e isso já é constante, isso é constante acontecer. A população assustada assistia a todas as ações criminosas, enquanto o delegado regional da Polícia Civil declarava que o combate à criminalidade estava cada vez mais difícil. Criciúma hoje tem quase que 27 homicídios a cada grupo de 100 mil pessoas. O grande problema é enxugar gelo. Comete o crime, a polícia identifica, a polícia prende, o judiciário solta e o adolescente volta para o mesmo seio da sua família de onde saiu anteriormente. Não há mudança, não há perspectiva de qualquer mudança, é tudo igual. E aí tudo cai na mão das polícias e aí fica difícil para nós. A seguir, você confere como foi o ano na área da saúde pública em nossa região. No ano de 2015, assuntos relacionados à saúde pública foram constantes no Informe Região. Aliás, este tema foi uma verdadeira dor de cabeça para políticos e principalmente para a população. Promessas, calotes, greves, redução no número de atendimentos. Este foi o cenário da saúde pública na região. O destaque ficou por conta do Hospital São José, que não recebia os repasses do governo do estado e da prefeitura de Criciúma. Os constantes atrasos acumularam uma série de dívidas da instituição. A situação hoje do Hospital São José é realmente muito difícil, até difícil de ser falada nela, porque nós temos um valor a receber de 15 milhões e 600. Temos hoje, porque já pagamos as contas, menos de 4 milhões em caixa. Temos uma folha de pagamento de 3 milhões ainda para esta semana. E dali para frente nós não sabemos como vai ser a nossa caminhada. O atendimento ficava comprometido e inúmeras reuniões foram realizadas para que a dívida fosse honrada e o hospital voltasse a funcionar normalmente.
A dívida que o hospital tem hoje é porque no passado o hospital produzia mais do que estava contratado e não recebia por isso. O Estado incorpora às suas custas toda a produção do hospital, faz uma proposta de criar um novo incentivo hospitalar, ou seja, pagando para alguns procedimentos mais do que a tabela do SUS, também avançando nessa questão, e para que em 30 dias a gente consiga fazer o acerto de contas aí com relação às dívidas, né, acumuladas aí ao longo desse período todo, e já com a sinalização de que o Estado faria um aporte inicial aí de cerca de R$2 milhões, já por conta de um adiantamento para ajudar o hospital na sua situação emergencial nesse momento. Em junho, a notícia que todos esperavam. Após inúmeros encontros em Florianópolis, Criciúma e Brasília, finalmente a recontratualização do Hospital São José foi assinada. Políticos comemoraram algo que já era para ter sido concretizado há muito tempo. E nós conseguimos aí lapidar a última cláusula, como eu falei, né? E o contrato será assinado talvez ainda hoje ou amanhã, né? Mas o entendimento já está fechado, né? Então agora esperamos que o mais breve possível retomem aí todos os procedimentos que deverão ser feitos aqui no hospital em termos de cirurgia eletiva. Os diretores da instituição hospitalar pareciam aliviados. Nós temos a garantia agora de que o extrateto será pago. Nós somos prestadores de serviço, temos as portas abertas e queremos atender as pessoas que nos procuram e queremos fazê-lo com qualidade. Porém, após a assinatura da recontratualização, nenhum repasse foi efetuado e ao final do ano a dívida do governo do estado para com o hospital ultrapassou a casa dos R$8 milhões. Não teve outra saída. Os funcionários do maior hospital filantrópico da região, sem receber salários, deflagraram greve. E, infelizmente, nós estamos sem poder pagar o salário aos colaboradores, nós estamos em atraso com os fornecedores. Isso nos causa assim, uma angústia, uma preocupação muito grande que a gente não deseja para ninguém. Diante da situação complicada e do caos na área da saúde, os governantes agiram rápido e parte da dívida foi paga, fazendo com que os salários fossem colocados em dia e a greve finalizada. Conversa ontem com a administração, eles nos garantiram, né, que o salário sairia no dia de hoje. Então a gente deu uma trégua na greve e demos aí um voto de confiança ao hospital, já que a promessa deles é que o salário saia hoje ainda pela manhã, né? Então a gente deu esse voto de confiança. Mas não foi apenas o Hospital São José que enfrentou problemas. O Hospital Materno Infantil Santa Catarina também ganhou espaço generoso em nosso jornalismo. Denúncias de irregularidades no contrato entre a Prefeitura e o Instituto ISEV, responsável pela administração da instituição, fizeram com que vereadores e Conselho Municipal de Saúde entrassem em cena. Estaria isso favorecendo de alguma forma a licitação, né, da entidade ISEV, que é apresentada pelos funcionários como uma entidade que tem muitos problemas. E se esses problemas realmente forem identificados, o Conselho vai ter que tomar algum posicionamento, né? Nós queremos uma entidade que vá dar resposta à sociedade e às nossas crianças, né? E que seja uma entidade que não tenha problema e que cumpra a legislação. A unidade de pronto atendimento da Próspera também foi protagonista de uma novela. Sem dinheiro para terminar a obra, a Prefeitura tenta arrumar justificativas para acalmar a comunidade que cobra o funcionamento da conhecida UPA. Nós não podemos colocar a vaidade acima da realidade e da irresponsabilidade, ou da responsabilidade. Então, assim, o custo disso aqui não foge de 1.400.000 mês. Hoje, são 4 médicos às 24 horas. Então, tu bota 720 horas mês, vezes 4 e depois vezes R$130. É a diferença que existe entre a UPA daqui e o 24 horas da própria, que não existe isso hoje. Tá certo. Foi um ano, sim, de muitas dificuldades. Os trabalhadores de diversas categorias precisaram parar suas atividades para reivindicar um salário mais justo. Foram greves em diversos setores. Trabalhadores que foram demitidos e que não foram indenizados. Em meio a tantas notícias pesadas, um alento. Finalmente, a presidente Dilma Rousseff entregou a tão sonhada ponte Anita Garibaldi em Laguna. Foi um ano difícil.
denúncias de corrupção, crise financeira, arroxo salarial e desemprego. O trabalhador brasileiro precisou conviver com diversas situações que deixaram o cotidiano ainda mais complicado. Na região, movimentos de greve foram rotineiros. Os professores da rede estadual, na eterna luta contra o governo, paralisaram as atividades escolares. Houve votação na Assembleia Estadual pela continuidade da greve e tinha alguns encaminhamentos que nós teríamos que ter feito ontem, e assim fizemos. Nós vamos, hoje está sendo feito um documento para entregar para o secretário da Educação, para ele reabrir as negociações. Os trabalhadores dos Correios também exigiam melhores condições de trabalho, além de melhores remunerações. A principal reivindicação é em relação ao plano de saúde, que a empresa privatizou, garantindo que não ia ter nenhuma mudança, e hoje a gente não consegue acessar a rede credenciada, porque na sua grande maioria se recusa a atender porque o Correio não está fazendo o repasse do que seria para as clínicas. Os protestos também envolveram os coletores de lixo. As autoridades precisaram ter jogo de cintura para que o serviço, que é fundamental, voltasse à normalidade. Isso demonstra um desrespeito tremendo com relação aos trabalhadores e à própria cidade, porque é um serviço de extrema importância para a cidade que não pode ser tratado dessa maneira por ninguém, nem pela empresa, nem pelo poder público e também nem pelos trabalhadores. E os bancários? Claro, a classe não entrou em acordo com a FENABAN no período da database e por praticamente um mês as agências ficaram fechadas. A categoria bancária está negociando com os bancos desde o dia 11 de agosto, então, portanto, são quase 60 dias de negociação. Nós estamos reivindicando 16% de reajuste salarial, cláusulas que estabeleçam prevenção à saúde do trabalhador bancário, combate às metas abusivas e também melhoria na participação no lucro dos resultados. Isso sem falar nos trabalhadores da área da saúde. O presidente do sindicato, que representa a categoria, precisou apagar literalmente incêndios durante o ano. A gente vem tendo nos últimos tempos várias denúncias de pressão, de falta de funcionários, de assédio moral. E a gente vem tentando conversar com a administração há algum tempo, trazendo os relatos que vem acontecendo, mas nada mudou e as coisas continuam da mesma maneira. Então a gente tirou esse dia de hoje para fazer o dia de luta contra o assédio moral. E o caso Criciúma Construções? A empresa, que entrou em processo de falência no ano de 2014, deixou milhares de clientes desesperados. Porém, neste ano, a recuperação judicial da empresa foi realizada. Um novo gestor foi eleito e a esperança dos credores voltou a ficar forte. Está tratando cada caso especificamente conforme for o seu. Algumas obras, inclusive, já estavam quase prontas já. A própria associação que foi montada concluiu o empreendimento. Por isso que é importante o agrupamento dos clientes, seja através de associação, até para fim de gastar menos, ou seja, em fim de condomínio, que é o que realmente depois a gente pode firmar algum acordo. Já os mineiros da Carbonífera Criciúma vivem uma situação delicada. A empresa, com sérios problemas financeiros, começa a dar sinais de falência. Trabalhadores da unidade de Forquilinha foram demitidos e a empresa não pagou os direitos trabalhistas dos profissionais. Tem bastante pai de família que já não tem mais uma bolacha para dar para o filho, né? Então a gente está nessa situação, chegou ao extremo, né? Esse fim de ano não vai ser tão colorido como os outros. O problema é tão grave que um ponto de coleta de alimentos foi montado no centro de Criciúma. A intenção era arrecadar donativos para os trabalhadores. O sindicato da categoria ainda organizou uma espécie de pedágio solidário. Todas as ações voltadas para auxiliar os mineiros da Carbonífera Criciúma. A população está ajudando bastante, tanto na arrecadação de alimentos como na arrecadação do pedágio. As pessoas também passam aqui, as que não colaboram, elas dão força para a gente, né? Apoiam a gente, dizem que é isso aí mesmo, que a gente tem que continuar na luta aí, que a gente vai conseguir. Em 2015 também tivemos um ato histórico para a região. Depois de uma longa espera, a comunidade do sul de Santa Catarina viu a presidente Dilma Rousseff inaugurar a ponte Anita Garibaldi em Laguna. A estrutura, uma das mais belas do sul do país, se transformou no novo cartão postal da região. Essa ponte é também uma homenagem a todos aqueles que acreditaram que nós poderíamos fazer uma obra com essa beleza, uma obra com esse desafio de engenharia e de arquitetura.
A seguir, os avanços na evangelização da região e também a nova programação da TV Primavera de Criciúma. Nem tudo foi negativo em 2015. O ano foi extremamente produtivo para nós, da TV Primavera. Foi um ano de conquistas para a TV Primavera. Além da nova programação que estreou no mês de agosto, a emissora avançou em seus programas de utilidade pública, evangelismo, jornalismo e entretenimento. Com a nova grade, os telespectadores ganharam mais canais de interação. Na área religiosa, o programa Na Mesa com o Senhor ficou 100% local. De segunda a sexta-feira, o pastor Sodré e sua equipe de fé levam a palavra de Deus para milhares de lares do sul de Santa Catarina. Saudação, gente amiga! Aqui estamos juntos mais uma vez, vivendo a fé nessa sexta-feira toda especial. Dia de sexta-feira em nossa igreja é aquele dia em que concentramos a atenção, a fé e oração em favor da cura e da libertação. Os cultos da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma estão cada vez mais consolidados em nossa programação. Com uma grande audiência, as ministrações são exibidas todos os dias. Nas quartas, sextas e domingos, as reuniões são levadas ao vivo para toda a região. Não sei a quem vale, mas eu digo que Deus é poderoso para fazer você vencer essa limitação. Seja em que aspecto for. Pastor, mas o doutor examinou e o doutor disse que não tem jeito. Tá certo, o doutor foi elegante no que ele estudou. O doutor procurou colocar no papel o que ele sabe. Mas a Bíblia diz que as coisas impossíveis ao homem são possíveis para Deus. O Informe Região avançou e se firmou como o único telejornal do sul do estado que explora os acontecimentos voltados para a região carbonífera. Os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Com a vitória de hoje, o Criciúma consegue se afastar ainda mais da triste realidade de um possível rebaixamento para a Série C. Agora, basta focar no próximo duelo, que é fora de casa. Novos programas também foram agregados na grade da TV Primavera. Todas as quartas-feiras, a saúde é tratada a sério em nossa programação. Sempre com a participação de convidados experientes e gabaritados, a jornalista Morgana Salvador aborda temas relevantes ligados à saúde. Fibromialgia, ela é caracterizada por dores crônicas, difusas, ou seja, em todo o nosso corpo, e está relacionada diretamente a algumas regiões, como ombros, braços, costas, pescoço, quadris, pernas. O esporte também ganhou espaço. Nas manhãs de sábado, Heber Vieira comanda o esporte em questão, que além dos assuntos relacionados ao Tigre, também debate as principais competições esportivas. Tudo sobre o Criciúma, vamos falar de Fórmula 1, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Taça Libertadores da América, enfim, muitos assuntos relacionados ao esporte sendo tratados a partir de agora na TV Primavera de Criciúma. O Sala de Entrevistas definitivamente caiu no gosto da comunidade. Através de conversas descontraídas, assuntos relevantes são discutidos no programa que vai ao ar toda terça-feira. Olá pessoal, eu sou a Bruna Martins e nessa terça-feira eu estarei com vocês no programa Sala de Entrevistas. Não perca porque está muito especial. E com uma grade variada, a TV Primavera conquistou um importante espaço junto à comunidade sul-catarinense. Afinal de contas, aqui a região carbonífera tem voz e vez. Pregar o Evangelho em todo tempo e a toda criatura.
O ID de Jesus, registrado no livro de Marcos, foi levado a sério pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas a Bíblia diz que as coisas impossíveis ao homem são possíveis para Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foi um ano de conquistas para os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. 2015 ficou marcado como o ano que a Igreja da Graça Criciumense levou suas ações para fora do templo. Logo no início do ano, um grande evento voltado para os jovens. Durante o período de carnaval, a juventude da igreja foi levada ao Snow Valley, na Serra Catarinense, durante o Acampa Jovem. Momentos de entrega e comunhão com Deus. Orações, louvor e muitas atividades foram realizadas em um local onde a natureza é espetacular. Quem foi gostou. Foi maravilhoso, porque eu estava querendo muito isso e eu orei muito e consegui. Eu creio que foi um plano de Deus mesmo eu ter vindo e eu tô adorando muito tudo que está acontecendo. Tá sendo maravilhoso. Tudo que a gente faz aqui, há crescimento, tanto espiritual, há divertimento. Então, está sendo muito, muito bom mesmo. O pastor e cantor Leandro Marques foi convidado para estar junto com a juventude. Com o relevante serviço de luta contra as drogas que Leandro realiza na região sudeste do país, a juventude da Igreja da Graça pôde aprender através das incríveis experiências do pregador. E para começar, quando você sair por esse portão e descer essa serra, voltar para onde você mora, a primeira coisa que você vai ter que fazer, é cortar na carne aquilo que está te afastando de Deus. E a presença do cantor e pastor Leandro Marques não ficou restrita ao acampamento. Leandro fez questão de ministrar para internos do Centro de Recuperação Desafio Jovem de Criciúma. Foi um culto onde a emoção prevaleceu. Ele falou justamente aquilo que acontece no dia a dia aqui, os nossos alunos residentes. Foi realmente uma coisa extraordinária, abençoada. Foi um presente de Deus para nós nesses 30 anos que nós estamos comemorando em 2015. Na festa dos 14 anos da IGD Criciúma, a igreja estava cheia. A festa contou com a participação do cantor Fernandes Lima. O pastor Josias Cruz ministrou a palavra de Deus. Foram momentos de adoração. Deus, primeiro de tudo, quer que sejamos árvores, porque só pode dar fruto árvore. Agora a gente não pode ser qualquer árvore. O Senhor Jesus disse em Mateus 14 que não existe árvore boa que produz fruto mau, e nem árvore ruim que produza fruto bom. Nas ações voltadas para a igreja, o pastor Sodré e a sua equipe intensificaram as atividades que visavam a união da membresia. Os homens puderam participar pela primeira vez de um congresso voltado para eles. Os cantores Vander Damasceno e Ronaldo André ficaram com a responsabilidade do louvor. Ninguém pode pedir. Quando ele ordena, a tristeza vai embora e o mal tem que sair. A ministração da palavra ficou a cargo do missionário Alcides Bayer, responsável pela Igreja da Graça no Rio Grande do Sul. A palavra de Deus é a semente que pode mudar a vida de qualquer pessoa. A palavra é a semente de Deus. Ela tem a vida de Deus, ela tem a natureza de Deus. E se os homens realizaram seu primeiro congresso, as mulheres partiram para o quarto. O evento, que já é conhecido em toda a região e que foi batizado de Mulheres que Vencem, este ano foi mais especial. Sob a coordenação de Fran Sodré, as mulheres congregaram de uma maneira toda especial. Todos os detalhes foram discutidos, até mesmo vestimentas ideais de uma mulher cristã. Tem pessoas que estão muito acostumadas com calças, né? E às vezes não se sentem bem usando vestido. Então,
Tem como você escolher vários tipos de vestido, tem vestido para todos os gostos, então é bonitinho. A cantora Sandrinha ficou com a parte do louvor. Passa por aqui com tua graça, Senhor, passa por aqui com tua graça. Oh! Já a pastora Bruna Martins foi a pregadora escolhida. Se eu faço a vontade de Deus, não só eu me torno uma pessoa feliz, mas eu faço quem feliz comigo? O Senhor Deus. Se eu ando na vontade dele, obviamente eu serei muito feliz, mas ele também será feliz comigo. A igreja também registrou avanços em Criciúma. Após muito trabalho, foi inaugurado no Rio Maina, o maior distrito do estado, mais uma congregação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Foi um momento de agradecimento ao Senhor, que abençoava o esforço da direção da igreja. A inauguração contou com um grande público. Deus pode nos enviar socorro, enviando pessoas, nos abrindo portas, com uma ligação, com uma palavra, com um hino, com um louvor. E é Deus te enviando refresco para a tua alma e é para você se levantar em monte. Atividades, ações, mas a palavra de Deus em primeiro lugar. Assim, foi o ano da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. A seguir, o ano frustrante para os torcedores do Tigre. No esporte, a expectativa dos torcedores do Tigre era de reconquistar a vaga carvoeira no Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, com o passar dos jogos, os fãs do tricolor viram que a permanência do Tigre na Série B seria lucro. Após o rebaixamento para a Série B do futebol brasileiro em 2014, o Criciúma iniciou 2015 com o pé no freio. A confirmação de Luizinho Vieira como técnico carvoeiro e o aproveitamento das categorias de base no Catarinense foi o planejamento apresentado pela direção. A comunicação oficial da contratação do zagueiro Fábio Ferreira, já está tudo acertado, ele apresenta na segunda-feira. Os resultados dentro de campo não estavam acontecendo e a pressão da torcida aumentava. Luizinho Vieira encontrava dificuldades para se explicar. A gente vai ter uma preparação com qualidade, para colocar esses atletas em condições de competição. E o meu time tem que competir muito, é necessário, o torcedor merece esse comprometimento de todos. Em meio ao campeonato estadual, um duro golpe no torcedor do Tigre. Alexandre Pandossi, o maior goleiro da história do clube, sofre uma sequência de infartos e morre. No velório do campeão, heróis do passado lamentavam a perda. O Alexandre era referência, né? Ele, o Soares, o Roberto Cavalo, a gente seguia como exemplo. Pessoa muito carismática, né? Bom profissional, e eu costumo dizer que ele brincava de jogar bola. Ele era uma pessoa alegre, querido por todos, fez uma história aqui no clube, na cidade. Então eu acho que tudo que fosse fazer para ele hoje seria pouco pelo aquilo que ele já representou. No jogo contra o Joinville, uma homenagem. Os jogadores entraram com uma réplica da camisa que Alexandre usava enquanto atleta. Dentro de campo, uma vitória por 3-1 para homenagear o ex-goleiro.
mas o rendimento da equipe voltou a cair. A pressão da torcida cresceu. Em um jogo válido pelo hexagonal final da competição, o Criciúma perdia em casa para o Joinville. Sob vaias e protestos, o então diretor de futebol do clube, Raimundo Queiroz, perdeu a cabeça e fez gestos obscenos para os torcedores. O ato culminou em sua demissão. Pedir desculpa à torcida, que vem, que acredita, que torce e que tem todo o direito de cobrar, porque paga seu ingresso, ama o clube, vem para torcer e vem para ver um bom futebol. Infelizmente hoje não aconteceu. A vida seguiu e ao final do campeonato estadual a diretoria confirmou a saída do técnico Luizinho Vieira. Para o seu lugar foi contratado Moacir Júnior, que tinha como missão comandar o Tigre na Série B e reconduzir o clube novamente para a Série A. Na verdade, é uma satisfação muito grande poder estar hoje, adentrando aqui no Criciúma, um clube que sabemos, da tradição, da história, e agora podendo presenciar a estrutura do momento. Junto com o treinador, 2 homens de renome nacional foram contratados para comandar o departamento de futebol do clube. Marcos Moura Teixeira e Felipe Ximenes chegaram com status de dirigentes de Série A. Estamos acompanhando o trabalho desde o início e a gente acha que é importante, e é uma questão que eu acredito até que todos vão perguntar, não tem prazo de validade isso, o prazo de tudo são as nossas convicções. Mas os resultados teimavam em não vir. Com isso, não restou outra alternativa para a diretoria do Tigre, demitir o técnico Moacir Júnior. Para o seu lugar, uma surpresa, o sérvio Dejan Petkovic. Dia após o dia vamos nos conhecer melhor, cada dia, então vamos aprender uns com os outros e tentar dar um caminho, traçar um caminho, uma estrada para vitórias, para o Criciúma, e uma estrada que não é uma reta, Sem experiências como treinador, Pet ficou conhecido como jogador do Flamengo. O começo foi até promissor. Uma série invicta animava o torcedor. Na Copa do Brasil, uma vitória maiúscula em cima do Grêmio em Porto Alegre e a eliminação honrosa diante do mesmo Grêmio dentro de casa deram créditos ao jovem treinador. Mas o rendimento do time voltou a cair e Petkovic, junto com Marcos Moura Teixeira e Felipe Ximenes, não resistiu. Os 3 foram demitidos. Depois da chegada do Pet, a gente acreditou que podia fechar o turno com 30 pontos, que seria uma pontuação muito próxima de poder nos preparar para um segundo turno e da gente buscar a meta do G4. Além de perder o treinador e os homens fortes do departamento de futebol, o torcedor do Criciúma viu o clube perder o seu presidente. Antenor Angeloni, cansado das críticas e das derrotas, renunciou ao cargo e passou o bastão para o empresário Jaime Dalfarra. Eu disse, bom, aí hoje, eu pensando comigo, eu sabia disso, porque eu já fui presidente outras vezes, a solidão de um presidente. Vocês não sabem o que é a solidão de um presidente. Preparar, motivar o grupo para cada jogo, para a gente realmente ir rumo à vitória e seguir na segunda divisão, isso é muito importante, Então a primeira missão seria essa. E a primeira ação do presidente foi anunciar o nome do novo treinador. Roberto Cavalo, ex-jogador do clube e herói da torcida, agora é o comandante dentro de campo. Estou muito feliz, agradeço a toda a diretoria do Criciúma. Estou muito feliz também pelo Vanderlei, artilheiro histórico do Criciúma, títulos que poucos têm, e aceitou esse desafio, vamos dizer assim, para trabalharmos juntos. E olha que o Cavalo ainda fez o time reagir. O Criciúma pelo menos se manteve na segunda divisão. E agora projeta um 2016 bem diferente. Um projeto de 2 anos é que nós queremos urgente fazer um Criciúma forte. Pode vir um título catarinense, pode vir uma boa campanha, mas não abrir mão do que nós conversamos que nem o ano passado, o ano que vai chegar. E o último Informe Região de 2015 fica por aqui. Para você que está acompanhando nossa programação, um bom Réveillon e um feliz 2016. Até o ano que vem. Boa noite. Tchau, tchau.